Olá pessoal, estamos de volta. Mais uma aula de Golang, implementação da API de automação usando MySQL e vamos lá. Continuando aqui, eu vou tirar esse println da linha 47 e vou tirar a println da linha 54 e também aqueles lá do configurar banco de dados embaixo aqui, linhas 204 e 5. Vamos lá de volta para o listar livros. Depois, quando não tiver erro, depois da query, vamos ter que fazer um loop, uma repetição aqui para poder ler, né, fazer leitura dos resultados, né, desses registros. A função que vai vir do registro aqui vai ser o scan para escanear, tá? Então vai ser o seguinte, olha aqui, vamos fazer um for e dos resultados, tá, dos registros, tem um método chamado next que você vai chamar. Bem, quando você chama o next, ele vai te dizer se ainda tem algo para ler. Se tiver algo, vai ser verdadeiro e, portanto, vai executar a repetição. Na repetição, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar uma variável para armazenar o livro. var livro do tipo livro. A gente já tinha lá em cima, se lembra? Type livro é uma estrutura que tem 3 propriedades: ID, título e autor. Bem, temos esse livro declarado, mas cadê as propriedades? Bem, as propriedades vão vir do banco de dados. Então, dos registros, vamos chamar o scan. O scan vai levar um número de argumentos variado. Isto é, conta aqui quantas colunas você selecionou. No meu caso, 1, 2, 3 colunas lá do select, portanto, o meu scan vai ser 3 argumentos. Então, eu vou passar o endereço, tá, do livro.id, livro.autor, note a correspondência, o id é o primeiro, autor é o segundo, e finalmente, livro.título com ampersand antes, terceiro. Com isso, tá, o scan, tá, vai retornar, se der tudo certo, ele vai pegar e vai modificar o valor de livro.id.autor e título com o resultado da linha lá da consulta. Se der problema, essa chamada retorna um erro. Eu vou falar erro de scan. Dois pontos igual. Dois pontos igual que não vai ter problema, né? Tome cuidado, que eu cometi um erro, né, anteriormente, o dois pontos igual na hora de definir o DB, né, quando eu abri. Mas nesse caso está certo. Vamos checar aqui. If, precisa de parênteses não. Se o erro não for new, isto é, houve um erro, vamos fazer o que? Bem, nós fizemos a query e não tem problema, mas na hora de escanear que deu problema. Então quem é o culpado aqui? Bem, talvez seja o servidor, então eu vou dizer log println listar livros erro de scan, dois pontos e erro de scan.error para mostrar a mensagem. Eu vou logar o erro, mensagem de erro, e vou vamos fazer a mesma coisa mesmo, né? Ou até, bem, você poderia também mandar o código 500 internal server error
erro de servidor interno, ou você poderia apenas ignorar o registro e ir para a próxima repetição do for. Depende de como você quer fazer isso. Tá? Se eu fosse para ignorar o registro, aí no final esse cara aqui não iria aparecer no resultado do API. Talvez seja legal, em vez de retornar 500, só retornar o usuário, tá? Possivelmente uma lista vazia ou uma lista com os outros recordes, se somente esse recorde der problema e os outros não derem. Então vou fazer isso, só de exemplo. Para poder ir para a próxima repetição, como é que é? Continue. Normalmente nas linguagens são continue, então vamos ver. E depois disso, o continue vai ir para a próxima repetição. E se não houver erro, vamos continuar aqui. Depois a gente testa esse erro, se puder. Depois disso, se não tiver erro, isso significa que o livro vai estar com os dados. Mas a gente quer retornar todos os livros. Então a gente vai precisar de uma fatia de livros aqui. Então vamos criar aqui em cima var livros no plural do tipo fatia livro. Aí eu vou definir usando uma fatia de comprimento 0. Vou usar make, qual é o tipo, fatia livro, qual é o comprimento 0. Que aí não tem nenhum, vazia, né? Importante isso, tá? Essa parte aqui. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou append, tá? O livro que foi lido, escaneado, na lista de livros. Bem, a lista de livros tem que atualizar, então eu vou botar livro igual append livro a livros. Isto é, se a lista estava assim, inicialmente, e eu pegasse um novo livro, iria pegar a lista, adicionar, né? E essa nova lista aqui eu iria armazenar no livros. No livro de, sei lá, livro 1. E assim por diante. Ups. Opa. Append adiciona a coisa no final, né? Da lista. Tá bom? Depois disso, então aqui os livros aqui que você está retornando, na verdade vão ser esses livros aqui que a gente fez, essa nova variável. Então vou modificar o L maiúsculo pelo minúsculo, não vai usar mais aquela variável lá do escopo global no módulo. Tem também uma etapa de fechar a query. Se você ver aqui no documentação, KG, qual é o database, SQL, index, cadê o query do DB, query retorna esse DB, query, vamos ver. Se você quisesse também fechar a conexão naquela hora, cadê? Rows, close. Tá aqui, esse que eu queria achar. Então era o close do rows. Close, fecha os registros. Next chamado, não sei o que. Se o next, você chamar o next, e o next retornar false e não ter mais conjuntos, as
os registros são fechados automaticamente. E você só precisa checar o resultado de erro. Tá? Então esses detalhes significa que você não precisa checar depois do repetição. Só precisa checar o erro. Mas eu vou fazer isso mesmo. De qualquer jeito, vamos lá. Depois disso, registros, ponto, close para fechar. Isso retorna o que? O erro, né? Você lembra? Error. Erro de fechar registros. Se der erro de novo, sei lá. Checa de novo. Se não for new. O que é que eu vou fazer nesse caso? Pesquisar o println. Log println. Tá, livros, erro. Fechar registros. Mais erro, fechar registro.error. Só fazer isso mesmo. Não vou mandar nada para o usuário. Ele não precisa saber disso. Só precisa receber os livros. Tá? Então, só log interno mesmo. Finalmente, vamos testar isso. Ctrl C, vai iniciar o servidor. Poderia usar o compile daemon, né, nesse caso já. Será que eu inverti? Meu Deus, eu inverti o append. É o contrário, né? Vamos ver aqui. Isso que dá, sabe muita linguagem. A gente esquece dos argumentos parâmetros da ordem. Se eu esquecer, deixa eu ver aqui, built-in append. Então o append primeiro é o slice, né? A fatia que a gente quer adicionar. Desculpa, então. Então primeiro vai ser o slice e depois que vai ver os itens individualmente. Nesse caso só tem um livro. Tá, então esse detalhe. Primeiro é o slice. Vamos lá de novo. Vou usar o compile daemon aqui. Compile daemon traço build igual go install traço command golang api json crud simples. Isso está acontecendo porque eu tenho criado a tabela no mesmo diretório que o meu main.go e ambos têm a função main declarada, então tem esse problema. Para poder consertar isso, teria que fazer mudar aqui isso para outra coisa aqui, ou mudar de para outro pacote, ou ter que lidar com o negócio de módulos, GoMod. Mas a gente não vai ter muito tempo para isso, então eu vou deixar no GoRun mesmo, tá? Desculpa. Era esse detalhe, por isso que eu não usei o compile daemon. Vamos lá. Então, 200 ok. Será que realmente veio lá do MySQL? Deixa eu vir no meu... fazer uma modificação aqui no meu cliente. Eu tenho select start from, vou fazer insert into livros values autor título alguém aqui título legal. Ok, adicionou aqui esse novo registro. Vamos ver se apareceu aqui quando der o send. Realmente apareceu.
Então tá vindo do banco de dados mesmo. Tá bom? Então por essa aula só e até a próxima. Tchau.